Apenas 26% dos brasileiros considera a educação no país adequada. Isso é o que mostra a nova onda do estudo Education Monitor, que é um estudo anual sobre educação, que a Ipsos faz em 30 países. Esse número, 26%, é uma queda razoável do ano passado, em que 34% achava a educação boa, portanto uma queda de 8 pontos percentuais, bastante abrupta aqui. A gente está vendo que a insatisfação com a educação segue crescendo e a percepção de que ela segue piorando. As causas dessa insatisfação são diversas. Por exemplo, para 54% dos brasileiros, instalações e recursos técnicos das escolas não são adequados. Para 49%, o sistema educacional do país aumenta as desigualdades. E para 38% dos brasileiros, a grade curricular das escolas não é adequada. Também são números bastante expressivos e há problemas aqui basicamente de todas as ordens, tanto na estrutura, quanto no modelo, quanto na própria grade curricular, por exemplo, na percepção dos brasileiros. Inclusive, 33% dos brasileiros consideram que a educação é melhor hoje do que era na época em que esses entrevistados foram à escola. Portanto, a percepção é que a educação segue piorando no país. Esse, obviamente, é um tema muito importante para as eleições municipais que a gente vai enfrentar aqui. Interessantemente, os países que pior avaliam a educação de seus países são Hungria, Turquia, Romênia e Peru. São esses os mais críticos à qualidade do ensino nos seus países. Por outro lado, no outro extremo, a gente vê Singapura, Índia e Irlanda como os mais satisfeitos com a qualidade da educação. Então a gente vê aqui Singapura ainda, 2 países asiáticos, Irlanda com uma percepção bastante positiva sobre a educação nos seus respectivos países. Quando perguntados quais são os 3 principais desafios da educação nos seus países, os brasileiros respondem: em primeiro lugar, o acesso desigual à educação. Obviamente, a gente tem 2 tipos de educação muito diferentes, educação privada e educação pública. A maior parte dos jovens indo para escolas públicas e a percepção da população é que há um enorme abismo entre a qualidade oferecida por esses 2 modelos. Em segundo caso, o segundo principal desafio é justamente a falta de investimento público para a rede pública de ensino. E, em terceiro lugar, problemas de infraestrutura na escola. Se a gente compara com os desafios que são mencionados nos outros países que a gente estudou para essa onda, a gente vê que os problemas variam muito. Por exemplo, na França, o desafio mais citado são as salas de aula lotadas. Na Argentina, a grade curricular obsoleta é quem tem mais menção como principal desafio. E nos Estados Unidos, a segurança nas escolas. Obviamente, a gente vê muitos casos de violência que ganham bastante poder na mídia e isso acaba influenciando muito a população dos Estados Unidos. Com relação à inteligência artificial, a gente também perguntou, também foi um módulo de interesse nessa pesquisa. Primeiro é o quanto a inteligência artificial ajuda ou atrapalha a educação. O Brasil aparece hoje bastante dividido. 30% dos brasileiros acreditam que o papel de inteligência artificial é positivo na educação, enquanto quase o mesmo número acredita que o papel é nocivo da inteligência artificial. São 28% que acham isso. Então a gente vê aqui uma divisão total e acho que o debate público precisa ganhar profundidade para as pessoas entenderem melhor quais são os impactos. Indonésia, África do Sul, México e Chile são países que veem inteligência artificial de maneira muito otimista na educação, enquanto do outro lado, França e Canadá são países que mais condenam o uso de AI na educação. Tanto é que franceses e canadenses, inclusive, são os que mais apoiam o banimento, que ChatGPT, por exemplo, seja banido das escolas. Esse é um nível de mais da metade da população, tanto na França quanto no Canadá, apoia esse banimento. Enquanto, por outro lado, países asiáticos como Tailândia e Indonésia são os menos favoráveis a essa proibição. No Brasil, o Brasil está mais ou menos na metade aí desse ranking. 30% dos brasileiros acham que o ChatGPT deveria ser banido. Eu acho que o debate da educação precisa ganhar muito protagonismo. A gente vê as discussões sobre a eleição municipal muito focadas em questões que obviamente são mais ataques, são mais pessoais, mas o debate educacional precisa acontecer. No Brasil, as cidades, portanto os municípios e as prefeituras, são os principais responsáveis pela educação básica e isso tem que ser priorizado a partir de agora nessa discussão.